noite. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Bom, é um prazer tê-los aqui, né, conosco mais uma vez. Todo mundo é a primeira vez? Está vindo aqui, já conhece a casa ou alguém é a primeira vez? Não? Bom, nós temos os nossos avisinhos, né, como sempre, vocês já devem estar acostumados, então, né, que a gente tem os avisos antes de começarmos a nossa palestra. Nós temos palestra todos os dias, né, de segundas, terças, quartas, quintas, só sextas-feiras que não, que nas sextas nós temos o trabalho com os dependentes químicos, né, então nós não temos palestras abertas ao público. Na quarta-feira é à tarde, no sábado também é à tarde e no domingo é no período da manhã, tá? Esse trabalho de sexta-feira com o dependente químico inicia-se às 19h30. Se alguém conhecer, né, alguém que precise de orientação, que tenha algum problema, né, na família com dependência química, pode procurar a gente aqui na sexta-feira, né, a gente tem um trabalho com o dependente químico e com o familiar, tá? O nosso curso básico também de doutrina espírita iniciou-se a semana passada, na quarta-feira, no dia 20. Nós temos o primeiro ano na quarta e no sábado, tá? As quartas-feiras começa às 20 horas e vai até às 21h30 e aos sábados das 16h30 às 18 horas. Então, se alguém tiver interesse em fazer o curso básico de doutrina, né, o primeiro ano iniciou-se agora semana passada, ainda dá tempo de, quem quiser, começar, tá? E quem tiver interesse em começar a fazer esse curso tem que passar pelo plantão primeiro de atendimento, tá? Dizer que quer fazer o curso, mas primeiro tem que passar pelo plantão, tá? Nós temos também o nosso trabalho social, né, aqui na casa, né, como todo mundo já deve saber. Primeiro eu queria agradecer, né, a contribuição de todos, a ajuda de todos, o pessoal que está sempre nos ajudando, né, para que a gente possa compor as nossas cestas básicas, né, que são 62 cestas básicas hoje, e a gente pretende aumentar esse número para 70 em abril. Então, até abril nós estamos com 62 cestas básicas, né, e a gente está sempre precisando, né, de alimentos para compor a cesta básica, né. Quem puder nos ajudar com o mínimo que seja, sempre é bem-vindo, sempre é uma ajuda. E também a gente tem os lanches, né, que nós distribuímos aos sábados. Todos os sábados, às 18 horas, sai um grupo daqui para fazer distribuição de lanches nas imediações do metrô Santana Carandiru, para o pessoal carente, o pessoal de rua. Então, quem quiser conhecer o trabalho, inclusive, participar do trabalho, pode vir aqui aos sábados, procurar o Daniel, chegar aqui umas 5h30, mais ou menos. Eles chegam aqui por volta das 17 horas para começar a fazer os lanches e tal. Então, se alguém tiver interesse em vir conhecer o trabalho que eles fazem, participar um dia do trabalho com eles, ver como é que é um trabalho muito interessante. Se alguém quiser, pode vir. Contribuir também, porque a gente também precisa de contribuição para fazer os lanches, porque nós fazemos tudo aqui, né? Os lanches que nós levamos para eles é tudo feito aqui. E as perguntas, né, que nós recebemos pela internet. Então, os internautas, aqueles que estão nos assistindo através da internet, se tiver alguma pergunta para fazer após a palestra para o palestrante, tá, pode passar a pergunta pela internet, a gente passa para o palestrante depois ao final da palestra, tá bom? Vamos então, nesse instante, vamos cerrar os nossos olhos físicos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre. Vamos agradecer os nossos amigos espirituais que chegam aqui bem antes, preparando o ambiente para nos receber. Vamos sentir as vibrações emanadas pelo ambiente, por eles preparado. Vamos abrir as nossas mentes, os nossos corações,
para que possamos aprender, para que possamos interiorizar as lições que aqui ouvimos, transmitidas a nós pelos nossos amigos espirituais, para que nós possamos nos orientar, para que nós possamos melhorar a cada dia. Vamos acalmar o nosso coração, vamos deixar lá fora todos os nossos problemas, as nossas preocupações, para que possamos nos concentrar na lição de hoje. Que assim seja. A palestra de hoje vai ser feita pelo nosso irmão Marcelo. Bem-vindo, Marcelo, mais uma vez. O tema é liberdade de escolha, do livro Momentos de Saúde. De quem é o livro, Marcelo? Do Divaldo? E a psicografia é Joana? Joana de Anjos? Tá. Então, esse é o Marcelo. Com você agora. Boa sorte. Boa noite, bem-vindos à Casa do Caminho. É sempre muito gostoso, muito bom estar aqui com vocês. Sempre agradeço a Sandra e o convite e a oportunidade. O tema de hoje é bem interessante. Falar de escolha, da nossa liberdade de escolher. Não sei, acho que um mês atrás, nós estivemos juntos aqui também conversando e o tema era algo também bastante parecido, bastante similar a esse. Mas, enfim, se a gente voltar aí a 2000 anos atrás, na época de Jesus, ou na época em que Jesus estava aqui na Terra, ele é um exemplo maravilhoso de escolha. Porque as informações que a gente recebe da espiritualidade é que Jesus é um espírito de tamanha envergadura que vivia e vive ainda numa esfera chamada crística. E não havia a menor possibilidade, vamos dizer assim, ou necessidade dele próprio como espírito reencarnar aqui no planeta Terra. Mas foi uma escolha. O que motivou a escolha? Não sabemos em profundidade, mas foi uma escolha. E isso é interessante, porque tudo que Jesus plantou, principalmente no início da caminhada dele, da doutrina dele, foi imediatamente rechaçado pela grande maioria da sociedade. E as pessoas que tentavam segui-lo, ou questionavam os seus ideais, a sua palavra de amor e de justiça, eram também perseguidos. E perseguidos de uma forma brutal. Eram encarcerados, torturados, enfim, sofriam fisicamente. Obrigado, muito obrigado. Sofriam fisicamente torturas por essa escolha. Qual escolha? Seguir Jesus. E nem por isso, nem a fogo e ferro, desistiram. Se concentravam em catacumbas, em cavernas, em lugares distantes, vamos dizer assim, da sociedade, em lugares com quase nenhum recurso. Basicamente se escondiam para poder conversar sobre a palavra de Jesus. Mas escolheram isso. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui. Não estamos fazendo nada de diferente. Só que hoje a sociedade nos permite essa livre escolha. Ninguém aqui é perseguido por frequentar uma casa espírita. E é uma conquista.
Então a primeira pergunta que hoje eu faço para vocês é: por que vocês estão aqui? Aqui numa casa espírita. Eu tenho certeza absoluta que não é para... Vocês não vieram aqui para me ouvir, isso eu tenho certeza. Algo motiva vocês a estarem aqui. Algo motiva vocês a escolherem o Espiritismo como uma doutrina ou como uma janela ou uma porta que vai trazer respostas a perguntas que estão na órbita íntima de vocês. O que cada um de vocês está fazendo aqui é de um foro totalmente íntimo. Mas algo motivou vocês. Vocês poderiam ter a liberdade de escolher qualquer outra doutrina. Isso não significa que o Espiritismo está certo e a outra doutrina está errada. Independente disso, é só uma questão de escolha. E quando nós escolhemos alguma coisa, está baseado em algo que nos motiva a isso. Pensamos sobre isso. Ou alguém veio aqui por imposição? Acredito que não. Algo despertou o interesse. Algo os convidou. E vocês aceitaram esse convite. E essa possibilidade que todo mundo tem, cada ser humano, de fazer a sua livre escolha, ou essa liberdade de escolha, como coloca a Joana, isso é extraordinário, pessoal. Porque no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, eu digo até que isso pouco tem a ver com espiritismo, com religião, com filosofia. No final, nós seremos exatamente a soma de tudo aquilo que nós escolhemos no decorrer. Existe algum piloto de avião que escolheu ser médico? Certamente não. Ele escolheu ser um piloto de avião. Um ator que quer ser arquiteto, um jogador de futebol que queria ser cantor, enfim, nós mesmos, as nossas escolhas profissionais, as nossas escolhas amorosas, até os nossos pais, de alguma forma, quando estávamos lá na erraticidade, fomos por nós escolhidos e por eles acolhidos. Por isso é muito, vamos dizer assim, perigoso, vou usar essa palavra, quando nós nos voltamos contra os nossos pais. Devido a vários problemas sociais que nós temos hoje, muitas vezes, tudo aquilo que nós gostaríamos de ter na nossa infância ou na nossa adolescência, coisas materiais, não nos foi possível dar por limitações financeiras da família. E muitos jovens, digo isso, muitos jovens se revoltam com os pais. Em vez de agradecer a oportunidade de ter uma família, de ter um pai, uma mãe, enfim. A gente escuta muitas pessoas reclamando da tarefa que tem no dia a dia no lar. E esquece de olhar e de agradecer porque tem um lar. Essa posição que a gente se coloca perante a vida, ela tem dois lados, né? Ou você vê as coisas de uma forma bem otimista, ou você vê tudo de uma forma totalmente negativa. E o fruto que se colhe é exatamente o fruto da escolha de posição que a gente tem perante essas coisas. No meu local de trabalho, trabalham muitas pessoas, muitas. E a gente tem um relacionamento com uma boa parte. E escutamos de tudo. E é incrível como tem gente que reclama do trabalho. Tá bom, não está contente, está insatisfeito. Vai procurar outra coisa. É muito legal a democracia, pessoal. Uma empresa de capital, ela é livre. Ela é livre, totalmente livre. Ela te contratou, você não quer,
você pode pedir para sair, ou dentro mesmo tentar encontrar um lugar para se recolocar. Mas muitas vezes existe uma briga interna. Pô, aquele cara me fez isso, aquele me fez aquilo outro. O meu chefe não me dá oportunidade. E quando ele me dá uma oportunidade, ele só me dá coisa ruim para fazer. Não consegue ver o lado bom. E isso é o quê? É uma escolha. É a forma como ele vê. A mesma coisa vale para o nosso mundo afetivo. As pessoas afetivas que estão ao nosso redor. E, infelizmente, às vezes, nós escolhemos uma pessoa na nossa juventude. E temos ideias muito bacanas de constituir uma família e casamos. E no decorrer desse caminho as coisas se desorganizam de alguma forma. Somos seres humanos, cada um aprendendo e evoluindo. E cria-se um momento de instabilidade emocional. E aí, novamente, existe a escolha. Ou vamos ficar juntos, e vai ser um junto bem difícil, se ninguém mudar, ou vamos separar e tentar ser feliz. E muitas vezes acontece a separação, e nem por isso existe a felicidade. Então, são escolhas. São escolhas fáceis ou escolhas boas, como os espíritas gostam de dizer. Não existem escolhas erradas. Toda escolha, não importa qual ela seja, todo mundo vai aprender alguma coisa com ela. E feliz é a pessoa que consegue aprender e tirar algo de bom, de realmente útil para o seu dia a dia, que possa aplicar isso no seu dia a dia. Vejamos, amanhã todo mundo, com a permissão de Deus, vai se levantar. E vai ter um dia todinho pela frente. E várias horas para fazer escolhas. Nós podemos olhar para trás e ver o dia de hoje, né, que será ontem, e falar, poxa, ontem não foi um dia dos melhores. Mas que bom, eu tenho a oportunidade hoje de fazer um dia melhor. Estou sem dinheiro, estou com uma dificuldade financeira danada. Adianta ficar desesperado e reclamar? Não, não. Não vai vir dinheiro disso. Tem que encontrar um caminho de se motivar, ou de controlar a finança, de ser mais econômico, alguma coisa. Mas tem que fazer essa escolha. A escolha de ficar reclamando não vai adiantar nada. E se pedir dinheiro emprestado e alguém negar, aí vai ser pior ainda, porque vão falar um monte de coisas que não deveriam, e pensar também. A mesma coisa, pessoal, vale quando a gente, infelizmente, adoece. Todo mundo aqui já teve um resfriado, uma dor de garganta, uma fratura, enfim, algum problema de saúde, um problema físico. Todo mundo faz parte, somos matéria, muita matéria. E algumas pessoas reclamam demais disso, sofrem com isso. E outras agradecem por estar vivo. De novo, é só uma questão de posição. Aonde eu me posiciono, como eu escolho isso, como eu escolho viver. Voltando a falar do trabalho. Porque muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, a gente não está motivado no trabalho. Por quê, pessoal? Chega um dia e fala, puxa, eu tenho que ir lá naquele lugar mesmo, eu tenho que fazer tudo aquilo de novo. Por quê? Porque a grande motivação que nós temos no nosso trabalho é financeira. A gente busca lá o nosso salário, é o sustento da nossa família, é a segurança da escola dos filhos, é o convênio médico. E às vezes isso é pesado demais. Como lidar com isso? Tentar encontrar uma forma, de novo a escolha, vou falar disso várias vezes. Encontrar uma forma, uma maneira de ser útil no nosso trabalho a quem está nos servindo, a quem está ao nosso redor, sem ter nada a ver com o dinheiro que vem no nosso bolso. Como encontrar isso? Talvez de uma forma amorosa, eu vou dizer a palavra, estudando as pessoas. Às vezes, e muitas vezes,
As pessoas querem um par de orelha emprestado. Ela só quer que sente lá e você fique ouvindo ela contar um pouco das dificuldades e ser caridoso de alguma forma nesse sentido. Você não precisa nem dizer que está errado ou que está certo, nenhum tipo de julgamento, é só estar lá, olhar e a pessoa vai falar assim, poxa, alguém está me ouvindo, alguém está me dando um pouco de atenção. Então essa escolha pela motivação é fundamental na vida da gente. Porque a motivação ela vem de dois lados, vamos dizer assim. Ou do nosso lado essencial, que é o nosso lado espiritual, vamos fazer escolhas voltadas para o espírito, ou vamos fazer escolhas voltadas para nossa existência, que é a coisa da matéria. Né? Então, um lado está o espírito e um lado está a matéria. Para que lado eu vou correr? Que escolha que eu vou fazer? Se eu escolher um lado ou outro, um lado está certo e o outro está errado? Não, são só duas formas de escolher. Você vai aprender coisas na matéria ou vai aprender coisas com o espírito. O que não pode é se desiludir com a escolha, se arrepender da escolha. Sempre é possível mudar, alternar, encontrar um novo caminho, refletir, pensar. A providência dotou todo ser humano de inteligência, discernimento. Aí vem uma grande pergunta: o que nós estamos escolhendo para alimentar o nosso pensamento? Que tipo de livro eu leio? Que notícia no jornal? Que programa na televisão? Qual é o teor da minha conversa no dia a dia? Experimentem fazer uma linha de coisas positivas e coisas negativas e tentem se encontrar. Aonde eu estou mais conectado? Do que mais eu falo? É positivo ou é negativo? Tentem passar isso sempre para o lado de cima. Se sintonizar com coisas positivas. Novamente, isso é uma escolha pessoal, individual e intransferível. Só que o bacana disso é, à medida que evoluímos e progredimos nessa escolha, vocês vão reparar que ao redor de vocês, outras pessoas nessa sintonia vão se aproximar. Outros interesses diferentes da matéria vão surgir. Outras oportunidades, como a Dê falou, de trabalhar no sábado, de entregar o lanche, vão aparecer. Por que será que nenhum de vocês, nenhum de nós, se motivou a entregar o lanche no sábado? É uma boa pergunta de se fazer quando a gente for embora. Por que isso não... não vou levar lanche. Por quê? Por que eu não escolhi ir um sábado? Por quê? São reflexões que cada um tem que tirar de si mesmo. A Joana de Ângeles, no texto, ela é sempre, eu sempre digo isso, ela é muito pontual e feliz nas colocações. Ninguém está fadado a sofrer eternamente, a não ser que escolha isso. A não ser que escolha. Qual é o filho que pede um pedaço de pão e o pai dá uma serpente? Que pai que faz isso? Nenhum pai vai fazer isso. Ou pede um alimento e dá uma pedra. Pede um copo d'água e dá um punhado de areia. Depende. O que o filho está pedindo para o pai? É água ou é areia? É a escolha dele. Muitas vezes a nossa escolha tem que ter uma boa dose de coragem, uma boa dose de determinação e força de vontade. Sem esses elementos, fica difícil. E aí o que fazemos? A escolha fácil. Vamos para a escolha fácil. Aquela escolha lá vai me dar muito trabalho. É uma escolha boa, bacana, mas isso aí vai me dar um trabalho danado.
vou fazer a escolha mais fácil. Por quê? Falta vontade, falta coragem, falta determinação. Então, nesse universo de oportunidades que aparece todos os dias e que cabe a cada um escolher que caminho seguir, a Joana pede que se faça uma reflexão, se faça um pensar, se faça até uma projeção futura de que se eu escolher esse caminho ou essas oportunidades e colocá-las em ação, o que vai acontecer? Quem eu serei daqui a um mês, um ano, 5 anos? Como que será a minha vida? Tentem imaginar isso. Tentem imaginar, vocês no local de trabalho, daqui a 5 anos, o que vocês querem estar fazendo lá daqui a 5 anos? Que posição vocês imaginam? Ou lá, ou em outro lugar, de repente, eu quero ficar aqui mais um pouco de tempo e depois eu quero me mudar. A mesma pergunta com relação aos seus pares. Fazer uma viagem, os mais jovens terem mais um filho, estudar, criar alguma coisa nova para casa, ter um outro tipo de patrimônio, nada é proibido. É importante escolher bem, planejar, ser algo de bom, algo de edificante e algo de útil. Esse é o grande segredo, vamos dizer assim, da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Quem aqui hoje tem dúvida do que o cigarro faz mal para a saúde? Alguém tem dúvida disso? Me desculpem os fumantes. Mas o próprio fumante, ele não tem dúvida, ele sabe que aquilo faz mal. Hoje isso é claro. Por que fuma? O problema dele, a escolha é dele. Mas para quem está de fora e mexe com o meio de saúde, sabe que é uma escolha, no mínimo, discutível. Mas ele tem todas as possibilidades de fazer essa escolha. Muitas vezes a gente fala assim, criou-se uma dependência química. É verdade? É verdade. Mas também pode-se criar a vontade de abandonar o vício. Existem tratamentos químicos para combater a dependência química. É uma questão de escolha. O álcool, a mesma coisa. A droga. Será que existe algum inocente hoje que vá fumar uma pedra de crack ou cheirar uma cocaína, maconha, enfim, seja lá o tipo de entorpecente que for, e vai imaginar que nada vai acontecer? Será que existe isso? É uma escolha. Por que se motivou a fazer essa escolha? Não sabemos e não devemos julgar. É só um exemplo de escolha. O nosso país é um país extraordinário. Eu digo isso com toda a força que tenho. Não existe um povo tão trabalhador quanto o nosso. Nosso povo trabalha e trabalha muito, muito e muito, quando comparado com outros povos. Só que muitas vezes falta um pouco de direção nessa força. É uma força muitas vezes mal aplicada, mal dirigida. Mas isso por quê? Porque nós, como trabalhadores, escolhemos mal os nossos governadores. Nós escolhemos candidatos hoje, A, B ou C, porque eles torcem pelo time A, pelo time B ou pelo time C. Falta um pouco de interesse, talvez político, social. Novamente, é uma escolha. Vou escolher qualquer um. Ok, é uma escolha. O que a Joana diz, você escolheu, não reclame da sua escolha. Então, as escolhas têm que ser pautadas, cada um de nós, com uma certa sabedoria, com uma certa dose de inteligência, prevendo o que vai acontecer se escolher mal, se escolher errado. Mas volto a dizer,
o país como o Brasil, a democracia como o Brasil é extraordinária. Todos nós podemos opinar, falar o que pensamos, sem nenhum tipo de, pelo menos nos últimos anos, né? Sem nenhum tipo de represária, diferente de outros países que a gente tem acompanhado no noticiário. O que eu quero dizer com isso é uma oportunidade muito boa de meditarmos e escolhermos coisas melhores para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós mesmos. Então, o grande recado da Joana é esse. A liberdade de escolha está para todos. Podemos escolher aquilo que melhor entendemos para nós, mas não devemos jamais reclamar dessas escolhas. Devemos sim aprender com elas. E, se for o caso, pedir uma oportunidade para refazer essa escolha de uma forma mais sábia, com mais discernimento, com mais embasamento. É isso. Vamos escolher bem, pessoal. Bom, então agora, né? Vamos ver quem tem alguma perguntinha para fazer. Alguém tem alguma coisa que queira colocar? Alguma pergunta para fazer para o Marcelo? Nossa, ninguém tem nada para perguntar, né? Então, vou te perguntar uma coisa. Diga lá. As nossas escolhas, as escolhas que fazemos durante a nossa vida, elas estão também ligadas ao nosso nível espiritual, né? Sim. Os espíritos mesmos, eles dizem isso. À medida que o espírito é mais esclarecido, tem uma envergadura maior, tem um maior contato com o lado espiritual, vai fazer escolhas calcadas nas questões morais, nas questões espirituais. E vai deixar as escolhas tendenciosas à matéria para um segundo plano. Então, isso é um diferencial. A prova maior disso, todo mundo aqui é testemunha, vamos dizer assim, artistas, cantores, atores de grande fama, ricos, ou jogadores com grande poder aquisitivo, que são muito infelizes ou cheios de problemas. Mas ele tem esses problemas porque ele é rico? Não é isso. Mas é que as escolhas, ou o mundo que ele tem contato, é um mundo de matéria. E o mundo de matéria, todo mundo sabe, é um mundo de provas e expiações. É um mundo de alguma forma, aprender sofrendo, aprender com dor. Para quê? Para escolher o caminho de aprender com amor. Então, o desnível, vamos dizer assim, o desenvolvimento espiritual faz com que as escolhas sejam um pouco mais claras e ligadas, levadas aí para o campo espiritual. Por isso que a doutrina pede para todos nós estudarmos o Evangelho do Kardec. Fazendo isso, quadros mentais serão criados e liberados no nosso consciente e inconsciente. E isso vai nos dirigir a outro nível, a outro patamar de escolhas, de conhecimento. Eu usar como exemplo meu mesmo. Tinha mania de julgar escolhas, por exemplo, da minha irmã. Eu julgava muito as escolhas dela. E queria que ela mudasse aquilo. Eu falava assim, não é possível que continua errando e continua não enxergando que está errado, né? E aí um dia eu escutei uma coisa e aquilo passou a fazer parte da minha vida, assim, porque foi muito simples a lição. Não adianta você querer que uma pessoa que está na 2ª série saiba fazer a lição de quem está na 5ª série. É muito simples. Aquilo me caiu assim, muito simples. Não adianta a gente achar que ela vai fazer o problema de matemática, resolver os problemas de aritmética, de quem está no ginásio, se ela ainda está no primário. Tem que passar degrau por degrau. E aquilo foi muito... É muito objetivo, eu achei muito, muito simples. Deixa ela passar de ano, para depois a gente ajudar nas escolhas. Né? Eu achei...
Isso que você está dizendo, a gente encontra muito nos relacionamentos amorosos. As pessoas se unem e começam a viver junto, e tem sempre um que tem um pouco mais de determinação e de força, de domínio. E às vezes ele usa esse domínio para moldar ou modificar a outra pessoa. E aí chega um determinado momento da vida, entre eles, que ele fala assim, não te reconheço mais. Não reconhece mesmo, ele mudou tanto, ele forjou tanto, que aquela pessoa deixou de ser ela e se transformou numa outra, completamente diferente. E aquela pessoa que ele amava, ou admirava e tinha toda aquela paixão, aquela pessoa já deixou de existir. Não na essência, mas no seu comportamento é outra coisa. Aí acontecem os choques. E disso que você falou das lições, tem um pensamento chinês que o gafanhoto chega para o mestre e fala assim, mestre, você já falou essa lição aí 10.000 vezes. Daí o mestre fala para o gafanhoto, gafanhoto, eu falei 100.000 vezes. É que você levou 90.000 vezes para ouvir. E tem gente que está aí que não ouviu a 100.000 ainda. Vai levar mais tempo. Então, cada um tem o seu tempo de ouvir, de aprender, de se desenvolver. E vai escolher em cima disso. Em relação também ao que ela falou, eu lembrei o seguinte, a gente tem o hábito de achar que a escolha dos outros é errada e a nossa é a certa, né? A gente tem sempre esse hábito. Aí é uma coisa ruim, porque a gente está julgando, né? E a gente não pode fazer isso. A gente já ouviu aqui outras vezes que a gente tem um mestre espiritual. E que às vezes ele está tão próximo que você pode pedir ajuda ou perguntar alguma coisa. Essas escolhas, elas são estritamente nossas? Ou quando eu estiver em dúvida, eu posso pedir ajuda e talvez eu receba aí uma dica? Uma intuição, uma inspiração. Bom, muito boa a sua pergunta. Primeiro, é verdade, nós não estamos sozinhos no universo. Embora imaginemos isso ou pensemos assim, não. Existe cada um de nós tem um grupo que nos acompanha. E especialmente tem um mentor espiritual, ou um guia, como outras pessoas chamam. Eu costumo dizer um amigo, né, que está lá nos orientando, está lá pronto para nos ajudar. Muito bem. Esse amigo, isso é muito importante, existe uma sintonia e uma forma de pensar espiritualmente muito par e passo, muito equilibrada, muito próxima. Não existe uma diferença absurda. Então, no mesmo nível de conhecimento e de estágio evolutivo. Só qual é a diferença? O que está do lado de lá tem uma visão mais clara e ampla do mundo espiritual e das coisas que estão ao redor e da repercussão que pode ocorrer de uma escolha, vamos dizer assim, desastrosa. Então, o fato de fazer esse exercício que você disse, de fazer uma oração, refletir, meditar, evidentemente que é importantíssimo isso. A oração é fundamental. E as coisas virão na sua mente. Só que o segredo disso e a grandiosidade, o amor disso tudo, ele não vai dizer para você, como é o seu nome? Desculpe. Marilise. Ele não vai dizer para você, Marilise, A, B ou C. Ele vai dizer coisas importantes, ele vai mostrar quadros mentais importantes para você, para que você faça a sua melhor escolha. Então ele vai te nutrir, ele vai te fornecer um monte de informações, se você tiver devidamente conectada a ele. Ele vai te fornecer tudo o que você precisa para fazer a melhor escolha. Mas a escolha sempre será a sua. A decisão sempre será a sua. Senão nós seríamos meros marionetes. Poxa, eu estou com uma dúvida, vou escolher este emprego ou aquele. Vou casar com o João ou com o José. Não,
Não é nem questão de poder, não existe o porquê fazer isso. Ele vai te fornecer informações. E com essas informações você certamente vai fazer a melhor escolha. Então é isso. Obrigado. Muito importante a sua pergunta. Mais alguém? Olá, boa noite. Oi. Na verdade, a gente está o tempo todo, a todo instante, sendo chamado a tomar decisões, a tomar escolhas, né? Isso, eu acho que no momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, a todo momento, né? E eu acho assim, a gente coloca as escolhas um pouco no automático. A gente nem sempre está pensando, vou me conectar com um plano superior, né? É verdade. Então, assim, eu achei muito interessante o que você falou, que assim, quando a gente coloca um quadro mental, quando a gente cuida melhor da nossa sintonia, do que a gente lê, do que a gente ouve, fantástico. Eu acho que isso daí vai delineando as nossas escolhas. Mesmo estando no automático, a gente está sempre automaticamente conectado com um plano superior de luz. Obrigado. Isso o que você falou assim, é bem. Se você imaginar o seu dia a dia, bom, você vai levantar, você tem o seu ritual lá, enfim, vai tomar banho, vai tomar café, aí vou escolher o sapato. Quem pode escolher, tem gente que só tem um, né? Mas enfim, vou escolher a calça, vou escolher. Bom, hoje eu tenho um compromisso assim, eu não posso ir de camiseta, eu tenho que pôr uma camisa. Escolhas. Materiais, mas escolhas. E muitas vezes temos as escolhas emocionais, sentimentais. Aonde elas se encaixam? Na palavra. Como que eu vou conversar com aquela pessoa? Às vezes, como você disse, está no automático, eu nem penso. Eu já tenho uma certa rusga com aquela pessoa, ela vai me falar um negócio, eu já, pumba, vou bater de frente. Foi uma escolha as palavras, a forma, a força. Eu podia ter escolhido diferente? Podia, mas aí vem no que você disse. Meditar, refletir, pedir ajuda. Falar assim, não, hoje quando eu for conversar com ela, eu vou estar zen, vou estar calmo. Ela vai me espetar e eu vou ficar tranquilo, porque eu sou tranquilo. É isso. Orar e vigiar o tempo todo, né, Marcelo? Orar e vigiar. Orar e vigiar Eu sempre dou um exemplo para vocês de mim mesmo. Eu sou uma pessoa assim, bastante preguiçosa, eu adoro o sofá da minha casa, adoro de paixão. E não sou um cara muito paciente, não. E assim, eu me conecto nisso, falo assim, eu tenho que ser mais enérgico, né? Mais vitalidade. Gosto de sofá aí. Corre do sofá, né? Tem um slogan hoje, falo, eu preciso me pegar nisso daí. E a mesma coisa da paciência. Falo assim, mas não dá, não consigo ser paciente. Quer dizer, não consigo mesmo, eu não tenho paciência. Eu já falo para mim, eu não tenho. Então como é que eu vou ter ou fazer algo que eu não tenho? Então toda hora aparece uma possibilidade de eu ser paciente. Eu vou fazer 50 anos e ainda não consegui, mas estou firme. Escolha, é isso aí. Falou tudo. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês e as escolhas de vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Bom, se alguém quiser depois da palestra fazer alguma pergunta para ele, vai ficar aqui um pouquinho, né? Vamos então fechar novamente os nossos olhos físicos. E vamos agora doar aquilo que temos de melhor. Vamos doar o nosso amor, o nosso carinho. E vamos pedir ao Pai que leve esse amor que estamos doando a todos aqueles que necessitam. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que encaminhem todo esse amor para as crianças que vivem nas ruas, para os velhos nos asilos, abandonados muitas vezes pelas famílias, por todos aqueles que se encontram num leito de hospital, muitas vezes em agonia,
Vamos pedir pelos nossos irmãos que vivem em regiões de violência, de guerras, de catástrofes. Vamos pedir pelos nossos governantes também, para que sejam orientados, para que possam fazer as melhores escolhas pela população, pelo país como um todo. Vamos também pedir a Deus para que nos oriente, para que possamos sempre fazer as melhores escolhas, para que as nossas escolhas sejam sempre seguidas com amor, com esperança e, acima de tudo, que possamos sempre escolher de acordo com as diretrizes nos dadas por Deus. Que assim seja, meu Pai. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, de estarmos aqui buscando um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de evolução espiritual para as nossas vidas. Que possamos sair daqui hoje renovados, revigorados, para mais essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos passar agora aos passes, né? Eu peço aos demais que permaneçam em silêncio.